Opa, beleza? Hoje falando novamente de direito constitucional, fazendo vários vídeos sobre essa matéria, não só porque eu acho ela mais importante, mas porque estamos em período de avaliação e nós precisamos ter conhecimento, sim, em direito constitucional, tá? Hoje a gente vai fazer uma síntese de processo legislativo, emendas constitucionais, espécies legislativas, né, em geral, e vamos falar sobre os artigos mais importantes. Tudo isso é amparado aí pela própria Constituição. Bom, o processo legislativo ele tem base no artigo 59 da Constituição Federal. No artigo 59 estão enunciadas as espécies legislativas. A gente já viu, né? O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada. Beleza. Lá no parágrafo único do artigo 59, há a origem do processo legislativo em si, porque lá nós temos que o processo legislativo, né, é oriundo sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Então, nos termos aí do parágrafo único, deixa eu ajustar a câmera. Nos termos do parágrafo único, falta uma lei complementar para dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. E nesse sentido, veio a Lei Complementar 95 de 1998 com a Lei Complementar 107 de 2001. E a câmera não está parando, não estou achando legal isso. Para tratar do tema legística. Então, essas duas leis complementares, visando disciplinar o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, enunciaram o tema legística, que é justamente falar sobre as leis, né? A gente viu também sobre leis ordinárias e lei complementar, que elas têm processo legislativo, né? Elas passam pelo mesmo processo legislativo, porém elas tratam de matérias diferentes. E não há que se falar em hierarquia entre essas duas leis. A gente só fala em hierarquia no sentido keynesiano, né? Relembrando e retomando a pirâmide de Kelsen, quando há fundamento de uma lei em outra, e não quando uma manda mais que outra. Então, se a portaria de uma empresa pública busca fundamento na lei orgânica do município, que busca fundamento na Constituição Estadual, que busca fundamento na Constituição Federal, aí sim há que se falar em hierarquia, porque se busca fundamento. O processo legislativo das leis ordinárias e das leis complementares, eles são iguais, né? A gente viu o processo legislativo de medida provisória, vimos processo legislativo de emenda constitucional. Se não vimos, falo aqui de novo. Decreto legislativo e resolução são espécies legislativas oriundas das próprias casas legislativas. E falando sobre processo legislativo de lei ordinária e lei complementar, temos 5 fases: a introdutória, a de exame, discussão, decisão e revisão. A primeira fase, que é a introdutória, vai falar sobre as iniciativas, e temos 5 tipos de iniciativas, salvo engano, que é a geral, concorrente, privativa, popular e conjunta. São 5 tipos de iniciativa, né? Quando a gente fala de iniciativa geral, a gente fala do artigo 61 da Constituição Federal. O artigo 61 traz lá que a iniciativa das leis comunitárias ordinárias cabe a qualquer membro da comissão da Câmara dos Deputados, Senado, Congresso, Presidente da República, STF, Tribunal Superiores, né, Procurador-Geral e cidadãos. Então é um rol amplo de iniciativa quando a gente fala em iniciativa geral. Entretanto, quando a gente fala de iniciativa concorrente, a gente está falando do artigo 60, incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal. A gente fala de emenda constitucional, e a emenda constitucional tem sim iniciativa concorrente. O inciso 1º, né? A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo das câmaras dos deputados ou do Senado, né? Aí também podendo ser emendada mediante proposta do Presidente da República, e também pode ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então temos 3 possibilidades, né? E elas concorrem entre si, que são Câmara dos Deputados e Senado, Presidente da República e Assembleia Legislativa das unidades federativas.
Quando a gente fala, dando um andamento aí sobre a iniciativa privativa, estamos falando do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Parágrafo 1º aí, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que tem o rol sobre o que é lei de iniciativa privativa do Presidente da República. E aí, importante saber, né, na minha opinião, efetivo de Força Armada, criação de cargo, organização administrativa, criação de ministérios, né, militares, enfim, todo esse rol que está aí no parágrafo 1º do artigo 61 é a iniciativa, compreende a iniciativa privativa do Presidente da República. E aí, por último, na verdade, né, não por último, mas a mais importante ainda, a iniciativa popular trazida no artigo 14 da Constituição Federal, lá no caput. A soberania popular, né? Ele fala que será exercida pelo sufrágio, voto direto, secreto, com valor igual, blá, blá, blá. E nos incisos 1, 2, 3, sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, é ampliado à população esse poder de iniciativa, né? E quando a gente fala, por último, em iniciativa conjunta, a gente fala na participação necessária de outro poder no processo legislativo, como, por exemplo, as leis orçamentárias, que é a participação necessária do Poder Executivo. Vamos só lembrar sobre o processo legislativo que a lei complementar e a lei ordinária podem sim ser reapresentadas em mesma sessão legislativa, nos termos do artigo 67. Ou seja, medida provisória e emenda constitucional não podem, de forma alguma, ser apresentadas na mesma sessão legislativa depois de rejeitadas. Tá? Entretanto, se propostas pela maioria absoluta, a lei complementar e a lei ordinária podem sim ser reapresentadas em mesma sessão legislativa. Então vamos só decorar que medida provisória e emenda constitucional não podem ser apresentadas na mesma sessão legislativa. Entretanto, lei complementar e lei ordinária podem ser apresentadas na mesma sessão legislativa se propostas pela maioria absoluta. Terminamos a primeira fase, né, de elaboração das leis, que é a fase introdutória, e a segunda fase, a gente já vai falar da segunda fase englobando aí mais outras 3, 4 fases, né, que ela compreende um processo mais célere. E a segunda fase fala sobre análise das comissões permanentes. Em primeiro lugar, deve-se sempre observar o regimento interno de cada casa para ver as comissões existentes. Em cada casa, aí deve sempre haver uma comissão para analisar a juridicidade e a constitucionalidade da lei e outra comissão para analisar a previsão orçamentária, as economias, as finanças atingidas por aquela lei. Tá? Então, sempre temos duas comissões nas casas legislativas. Sempre uma para analisar a juridicidade, né, ou juridicidade da lei, a constitucionalidade, e a outra comissão para analisar a economia e as finanças atingidas por aquela lei. Depois a gente discute o projeto de lei em plenário e posteriormente vem a parte da decisão. A adesão pelo voto, e deve-se sempre observar o quórum. Então, assim, se uma lei que exige determinado quórum não for transitada por esse quórum que ela solicita, que ela demanda, ela é inconstitucional. Uma lei complementar aprovada por outro tipo de quórum que não o específico para a lei complementar, ela é inconstitucional. Não havendo um quórum específico para a lei, né? Então se a gente fala só, uma lei tem que ser proposta e tal, e não há nenhum tipo de menção sobre o quórum, a gente sempre adota maioria simples, ou seja, o número inteiro subsequente à metade dos presentes naquela casa. Falando da última fase, né, que é a revisora, a gente só fala em fase revisora no âmbito federal.
Porque no âmbito federal nós temos o fenômeno do Congresso Nacional, né? Os estados não têm duas casas legislativas. Entretanto, no âmbito federal nós temos duas casas legislativas, que é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, e juntos eles fazem o Congresso Nacional. Então, a gente fala em revisão porque primeiro o processo legislativo passa por uma casa, pela Câmara dos Deputados Federais, terminando, ela sai e vai para outra casa, né? Salvo engano, eu acho que a ordem correta é, primeiro ela vai para o Senado, é votado, tudo bonitinho no Senado, terminou, ela volta lá para a Câmara dos Deputados, faz o mesmo processo, e aí depois ela sai e vai para o Executivo, tá? E aí, como a gente falou que isso só acontece no âmbito federal porque existem essas duas casas, quando a gente fala em âmbito estadual ou qualquer outra esfera, ela sai direto da Casa Legislativa e já vai para o Executivo. No Executivo o processo é o mesmo. Inicia-se a fase conclusiva da lei, né, da elaboração da lei. Primeiro a gente fala em sanção ou veto. A sanção ela pode ser expressa, então sanciona tal lei, ou ela pode ser tácita. O silêncio diante de uma lei importa a sanção. Depois temos a parte da promulgação e depois a publicação. Primeiro, a sanção trata-se de pressuposto de existência da lei, né? E a existência da lei depende da aprovação do Poder Executivo. A sanção pode ser expressa ou tácita, e o oposto da sanção é o veto. O veto é quando a gente rejeita, né? Quando o Bolsonaro rejeita o projeto de lei. O veto ele pode ser político ou jurídico. O veto político ele trata de contrariedade da lei ao interesse público, e o veto jurídico trata-se de inconstitucionalidade ou ilegalidade. É legal a gente dar uma olhadinha no artigo 66, porque o artigo 66 fala da sanção, e no parágrafo 1º a gente tem que, se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte constitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo total ou parcialmente, e aí ele tem que apresentar os motivos, o veto pode ser derrubado, mas isso não é importante. A promulgação da lei é a declaração de existência dela, e a publicação trata-se de condição de vigência e da eficácia da lei. Aí temos algumas observações, que a lei ordinária e a lei complementar, se elas divergirem, sempre prevalece a lei complementar, porque o quórum dela é mais qualificado, mas isso é uma análise doutrinária. Mas, em síntese, o processo legislativo compreende iniciativa, envio às comissões permanentes, discussão, votação. No âmbito federal, a revisão, então ela volta para outra casa, vai para o Poder Executivo, a elaboração, sanção, promulgação e publicação. Ok? Fechamos aí a parte do processo legislativo. Falando de espécies legislativas, já falamos aí de emenda constitucional, mas só retomando, a emenda constitucional altera o texto constitucional, ela expressa o poder constituinte originário, né? Porque o poder do texto ali proposto é de alterar a Constituição e tem validade, ela institui uma nova ordem constitucional. E também é uma expressão do poder constituinte derivado reformador, porque reforma a Constituição Federal. Ele segue o rito dos artigos 60, parágrafo 2º, não há que se falar em sanção ao veto presidencial, né? A proposta ela é discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, tendo que ter aí 3/5 dos votos dos respectivos membros das casas. A gente tem limitações circunstanciais nos termos do parágrafo 1º do artigo 60, né, que não pode haver emenda na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Ela possui limitações materiais, que são as cláusulas pétreas, expressas aí nos termos do parágrafo 4º, que a gente não pode deliberar proposta de emenda tendente a abolir as cláusulas pétreas, ou seja, pacto federativo, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Temos ainda em emenda constitucional limitação procedimental nos termos do parágrafo 5º, que não pode haver, como eu já mencionei, uma proposta de emenda constitucional já rejeitada em mesma sessão legislativa. A sessão legislativa compreende 1 ano de trabalho, né? É um período de 26 de fevereiro a um determinado dia de junho, aí tem o recesso, depois volta, mas em suma é 1 ano de trabalho, né?
Então temos que esperar um ano para apresentar uma mesma emenda constitucional que já foi rejeitada. Nos termos do parágrafo 5º, matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta em mesma sessão legislativa. A gente fala em lei complementar quando a gente tem o vocábulo complementar no texto, né? A gente fala de lei ordinária quando não há o vocábulo complementar e por isso há essa concorrência entre lei ordinária e lei complementar, passando as duas pelo mesmo processo legislativo. Temos as leis delegadas, que quando o presidente da República solicita a autorização do Poder Legislativo para legislar sozinho, né, ele é sempre respondido, autorizado por meio de uma resolução, nos termos do artigo 68, parágrafo 2º, né, o artigo 168 fala que as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar delegação ao Congresso Nacional. Temos limitações, né, materiais, que não será objeto de delegação os atos de competência exclusiva. Dei uma lida no artigo, ele é meio grandinho, não vou ler tudo. Mas essa parte da resposta, ela está lá no parágrafo 2º, que a delegação ao presidente terá a forma de resolução oriunda aí do Congresso Nacional. Se o presidente se exorbitar, passar dos limites impostos pelo decreto, pela resolução, o Congresso Nacional deve sustar os atos normativos do presidente, nos termos do artigo 49, inciso 5. Ou seja, lá no artigo 49, inciso 5, nós temos que da competência exclusiva do Congresso Nacional, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, delegamos ao presidente da República, ele passou dos limites, a gente vai lá e suspende os atos, né? O que o presidente está fazendo. Falando de MP é muito grande, recomendo vocês verem o vídeo. Decreto legislativo e resolução são sempre ali, tem uma divergência doutrinária, falando que o decreto legislativo trata de matéria com efeito externo e a resolução trata de matéria com efeito interno, porém sempre devemos observar o regimento interno da casa para ver, né, o que é decreto, aonde cabe decreto e onde cabe resolução. Tá? Bom, eu espero que tenha ajudado você esse vídeo de processo legislativo e espécie legislativa e eu vou em breve aí fazer mais vídeos, provavelmente os próximos serão direito civil, direito constitucional e muito obrigado.